Então, hoje a gente vai terminar a parte de ensaio clínico que a gente ficou devendo da semana passada e discutir um pouquinho sobre intervalo de confiança, né, que é uma das técnicas estatísticas mais importantes e interessantes que a gente tem para poder utilizar. Então, relembrando a aula passada, que a gente estava falando de medidas de associação, a gente discutiu os estudos observacionais, tem um estudo de coorte, que é um estudo prospectivo, o estudo caso-controle, que é um estudo retrospectivo. No estudo de coorte, a gente tem como as duas principais medidas de associação o risco relativo e o risco atribuível. E no estudo de caso-controle, a gente tem como principal medida de associação o odds ratio, que é uma razão de chances e que quando o evento é raro o suficiente, ele pode ser interpretado como um risco relativo. Terminei, inclusive, lembrando vocês que uma outra aplicação do odds ratio, uma outra forma de você obter odds ratios, além do estudo de caso controle, é quando você faz um estudo, seja ele prospectivo ou transversal, e você vai aplicar como técnica de análise de dados uma entidade conhecida como regressão logística, e a regressão logística devolve para nós um odds ratio, né? E esse odds ratio, inclusive, a gente pode depois convertê-lo em risco relativo, baseado numa formulazinha que quem assistiu à gravação da aula está lá. Quando a gente está lidando com ensaio clínico, um ensaio clínico nada mais é do que um estudo de coorte, acho que aqui o vermelho fica melhor. Ele, por definição, ele é prospectivo, só que eu vou ter a intervenção. Então, o examinador, o pesquisador vai intervir, ele não vai só olhar, ele vai ter um braço de intervenção e um braço controle, ou 3 braços de intervenção, tanto faz, mas existe uma intervenção, seja uma medicação, seja uma cirurgia, seja uma mudança dietética, seja um programa de atividade física, seja um equipamento médico, enfim, existe uma intervenção atrelada a esta coorte, né? O ensaio clínico ele pode ser uma coorte única, e aí você não tem tanta medida, não tem o que associar. Se eu só tiver um braço no estudo, pegar todo mundo, pronto, esses primeiros estudos com Covid-19 vou começar a dar uma determinada medicação para todo mundo e ver se ela funciona. Se eu não tiver um braço controle, um braço placebo, um braço com a melhor terapia disponível, eu não tenho como fazer medida de associação. Eu vou trabalhar eminentemente com as medidas descritivas. Mas todo ensaio clínico que eu tenha mais de um braço, certo? E aí o mais comum é a gente ter 2 braços, por isso que a gente trabalha muito isso, que é o braço da intervenção e o braço do controle. E o controle pode ser um tratamento ativo ou um placebo, depende da metodologia do trabalho. A gente, no final, vai chegar com estudo de coorte, e aí vai valer, muitas vezes, as mesmas medidas de associação que a gente tem no estudo de coorte, que às vezes muda um pouco o nome, mas a forma de calcular não é tão diferente. Então, quando eu tenho um ensaio clínico, eu vou ter um grupo de pessoas que é exposta ao fator, só que nesse caso o fator é uma intervenção, e um grupo de pessoas não expostas ao fator, nesse caso é o grupo controle, e no final vou medir o desfecho. Quem teve o desfecho ou quem não teve o desfecho. Então, a forma de tabular isso, é muito parecido com o estudo de coorte, né? A diferença é que o estudo de coorte, eu olho, né, expostos ao fator,
e vejo se as pessoas adoecem ou não. E na intervenção, eu vejo os expostos à intervenção e vejo se eles têm ou não o desfecho. E quando esse desfecho é uma proporção, é uma taxa, eu consigo calcular essas medidas de associação. Quando esse desfecho é uma coisa que eu mensuro, obviamente isso aqui já não se aplica. Se o desfecho é dosar, por exemplo, o nível de LDL ao final de 3 meses de uso de uma droga para baixar colesterol. Então, eu posso até trabalhar isso com proporção. Proporção de pessoas que atingiram determinada meta ou não. Mas a gente só vai ter medidas de associação para proporções. Perfeito? Então, nesse caso aqui, lembrando, a gente vai pode calcular o risco relativo, que nada mais é do que a razão de incidências. Então, eu pego o grupo que foi submetido à intervenção, vejo a incidência do desfecho e faço essa divisão sobre o grupo controle. E aí a interpretação é a mesma, né? Se a sua intervenção ao final da história deu um risco relativo abaixo de 1, significa que a sua intervenção é melhor do que o grupo controle, que ela é melhor do que o placebo, que houve redução do risco. Vamos supor que o seu desfecho é óbito. Então, se o grupo que foi exposto à intervenção, ele morreu menos e você faz um risco relativo deu menor do que 1, significa que essa intervenção ela é protetora, ou houve redução do risco. Que risco? O risco de desenvolver o desfecho. E aí, mais importante do que essa redução do risco é a gente entender mais ou menos a magnitude desse efeito. Então, é como eu falei para vocês, o risco relativo ele é relativo, e às vezes eu boto um risco relativo de 0,80, de 0,60, de 0,40, de 0,22, como também a gente pode estar estudando um oposto da história, o quanto deu de dano determinada intervenção. E é importante a gente ter essa ideia que é a redução do risco relativo, né? Que é o que a gente já fez no outro estudo. Então, se eu faço aqui, a gente vai ter um exemplo, e eu calculo que o risco relativo de determinado tratamento em relação ao placebo foi de 0,80, 0,8, eu primeiro concluo que o tratamento foi protetor. Perfeito? Mas, em geral, esse valor ele é pouco intuitivo. Né? Como é que a gente acaba apresentando esses dados? A gente pega o número 1, subtrai o nosso risco relativo, chega no número mágico aqui que é 0,2. Se eu multiplicar por 100 vai dar 20%. E aí, a maioria dos trabalhos vão colocar assim, o tratamento com a droga X reduziu o risco de morte em 20%. Houve uma redução do risco de progressão em 40%. Houve uma redução do risco de nova cirurgia ou de novo infarto ou de evento cardiovascular em 45%. Então, essa redução de risco nada mais é do que você pegar o risco relativo e subtrair de 1 se a droga se mostrou melhor. O inverso pode acontecer da droga se mostrar pior do que o controle. Seja o controle placebo ou um tratamento considerado standard of care. E aí, se a droga tiver um risco relativo acima de 1, a droga que está sendo estudada, né, a intervenção, você vai interpretar que a intervenção foi pior do que o controle. E aí, essa mesma expressão vai ser mais redução do risco, vai ser aumento do risco. Então, se ela é um aumento ou ela é uma redução, obviamente vai depender de para onde o seu risco relativo aponta. Mas é assim que você vai interpretar. O uso do propanolol foi associado a um aumento de 30% do risco de desenvolver tremores, né? Porque no ensaio clínico a gente não só está vendo o desfecho de eficácia, muitas vezes também está vendo desfecho de segurança. E a depender de determinada medição, uma mesma droga ela pode ser protetora ou ela pode ser danosa, perfeito? Mas de onde vem isso? Da mesma forma que a gente calcula um risco relativo.
Da mesma forma, a gente vai ter a redução absoluta do risco. Então, no estudo de observação a gente chama de risco atribuível, no estudo de intervenção a gente chama redução absoluta de risco ou aumento absoluto de risco. Esse nome redução ou aumento vai depender para onde foi o seu risco relativo, perfeito? Porque se o seu risco relativo estiver abaixo de 1, você teve redução. Se ele estiver acima de 1, você teve aumento. Então, se eu chamo de redução de aumento, depende de para onde, obviamente, o meu tratamento apontou com risco relativo. Mas do ponto de vista prático, a interpretação é a mesma. É aquela famosa diferença da incidência dos expostos ou do pessoal da intervenção, menos a incidência nos controles. Essa fórmula, gente, da forma como está aqui, quando a gente fala de redução de risco absoluto, a gente sempre, na verdade, vai falar em módulo, né? Então, é a incidência do evento no grupo dos expostos, que é a intervenção, menos a incidência do evento no grupo dos controles. Aqui houve essa inversão para dar um sinal positivo, para ninguém se confundir com o sinal, mas o sinal aqui ele não tem valor matemático, o sinal ele apenas direciona para onde foi o efeito. Se eu faço a conta e o sinal dá negativo, significa que, na verdade, a minha droga foi protetora, mas o que me interessa é o módulo, né? Se vocês lembrarem da matemática, o módulo vai ser um número sempre positivo. Então, por isso que eu quero que vocês aprendam sempre a trabalhar com incidência da exposição. Aqui, obviamente, os slides são feitos pelos meus colaboradores, que às vezes, para facilitar o entendimento, ajudam a botar a fórmula de uma forma mais fácil de interpretar, mas nada impede, né? Só que se você decora essas fórmulas sem o entendimento, você faz um ensaio clínico e a droga é pior do que o controle. Isso pode acontecer. É só o que tem. Né? A maioria das drogas são piores que os controles. Poucas, na verdade, são melhores. Então, o correto na redução ou aumento absoluto do risco, como você quiser chamar, é incidência dos expostos menos a incidência do controle. Só que esse resultado você sempre vai dar em módulo, né? Você não precisa inverter o controle menos os expostos, porque em uma determinada situação você pode ter um controle que foi melhor. E você não saber mais interpretar isso, porque decorou a fórmula. Tá? Então, é sempre a intervenção, que é o exposto, menos o controle. Que no estudo de coorte seria aquele risco atribuível. Esse valor quase não é apresentado. Ele é apresentado, mas ele é pouco intuitivo para o estudo de intervenção. O que, na verdade, é extremamente intuitivo é, talvez, a medida de maior magnitude de efeito, que é o NNT, número necessário para tratar. Tá? Então, o NNT de um ensaio clínico nada mais é do que o inverso dessa redução absoluta de risco. E entendam, a gente está sempre usando essa expressão redução, redução, que a gente parte do pressuposto que a intervenção está melhor do que o controle. Mas se a intervenção estiver pior do que o controle, você só vai chamar de aumento. Tá? Obviamente, se a intervenção é pior do que o controle, o trabalho deve ser publicado, com certeza, mas não tem sentido estar fazendo essas contas tudinho. Basta você morreu ali no risco relativo. Né? Fez um risco relativo, mostrou que a intervenção é pior que o controle, não tem por que você estar fazendo tanto ou furou. Né? Você já mostrou que aquilo ali foi pior do que o controle, ou pelo menos não foi melhor que o controle. Você vai além para mostrar NNT quando você quer realmente mostrar algum grau de benefício. E o NNT, que é o número necessário para tratar, ele é o inverso da redução absoluta de risco, como a gente vai calcular. E o entendimento dele é o número de pacientes que eu preciso tratar para ver um efeito positivo do remédio. Porque nem tudo que é bom veio especificamente da minha intervenção. Tem pessoas do grupo placebo que melhoram. Tem pessoas do grupo standard of care que melhoram. Então, o que a gente, digamos assim,
entendia lá com o risco atribuível no estudo de corte, o quanto da porcentagem de tabagismo, por exemplo, aliás, de câncer de pulmão, aliás, isso foi do estudo controle, o quanto de porcentagem, o quanto o fator tabagismo impactou relativamente no número de casos de doença arterial coronariana naquele grupo estudado, é mais ou menos o que eu tenho aqui com o NNT. Quantos pacientes eu vou precisar tratar para realmente dizer, né, ver um efeito positivo da droga que está sendo aqui estudado. Se eu tenho um NNT muito alto, significa que a redução absoluta de risco foi pequena, né? Foi nada praticamente. Então, um NNT muito alto quer dizer o seguinte, a droga pode ser até eficaz, mas não adianta nada eu tratar 1.050 pessoas para dizer assim, foi uma delas eu salvei usando a medicação. Eu tenho que ter uma droga que ela seja boa, para eu considerar isso eficiente, mas ao mesmo tempo essa magnitude de efeito ela tem que ser importante o suficiente que eu não preciso tratar 50 mil pessoas para ver um efeito positivo dela. Da mesma forma que eu tenho NNT, quando eu estou lidando com efeitos adversos do mesmo remédio, a gente chama isso de NNH, tá? Que é número necessário para causar dano, esse H to harm. E isso às vezes é importante, porque às vezes tem uma droga que tem um NNH para determinado efeito adverso menor, quer dizer, do que um NNT. Ou seja, de cada, vamos supor, tem um NNT de 30, significa que eu tenho que tratar 30 pessoas para ver um efeito positivo, e tem um NNH de 15 para um efeito adverso grave qualquer, vou inventar aqui, neuropatia periférica, grau 3, ou seja, um grau intenso. Então, a cada 30 doentes, eu vou ter 2 doentes que vão fazer neuropatia periférica intensa, para um doente que eu vou ver o efeito positivo da droga. Essa droga é boa? Provavelmente não. Certo? Então, não é só olhar a eficácia, a gente sempre tem que estar olhando também a segurança. Né? O NNH também é importante para os efeitos adversos mais graves. Né? E aí é uma questão apenas de nomenclatura, mas a forma de você calcular vai ser a mesma, como a gente vai fazer aqui no exemplo. E aí aquela história, quanto menor o NNT, mais eficaz é a droga. Exatamente porque eu preciso tratar menos pessoas para ver um efeito realmente positivo da droga. Então, está aqui um exemplo prático do nosso ensaio clínico, que avaliou aqui. Aí, vamos considerar, eu não sei se isso foi randomizado, duplo cego, não é o método, nós estamos na parte de fazer as continhas, né, na parte de análise estatística da coisa, e usou nesse ensaio clínico a simvastatina como intervenção e placebo como controle. E mediu, por exemplo, a porcentagem de pessoas que têm aterosclerose ao final de tanto tempo do estudo. Perfeito? E aí essas considerações vão vir. Então, risco relativo. Incidência no exposto de 100 pacientes que foram expostos à simvastatina. Ao final do estudo, 20 foram detectados com aterosclerose. Aí, obviamente, isso lá na metodologia tem que dizer direitinho como é que a aterosclerose foi medida, se foi baseado em cateterismo cardíaco, em tomografia de não sei o que, de cálcio da coronária, enfim, a parte de metodologia vai estar lá. Né? A gente tem que, analisando essa tabela, a gente, do ponto de vista prático, vai imaginar que esses dados foram medidos com acurácia e precisão suficiente para que a gente possa realmente confiar. Então, a incidência nos expostos, ou seja, a incidência no grupo da intervenção aqui, foi de 20%, foi de 0,2%. Por outro lado, a incidência no grupo dos não expostos, ou seja, no grupo placebo, que é um grupo também com 100 pessoas, foi de 60%. Foi de 0,6%. Perfeito?
Então, como é que eu calculo aqui o risco relativo da simvastatina? Incidência nos expostos, 0,2, dividido por 0,6. Quem vai ser a minha calculadora hoje? Vamos, Caio, você está presente? Estou, professor. Então, hoje você é o homem da conta. Quanto é que dá 0,2 dividido por 0,6? É fácil aqui, mas só para... Vai dar 1/3, né? Exatamente. 1/3. 1/3, se eu botar em fração, vai dar 0,33. 0,33 é abaixo de 1. Então, eu vou interpretar que o uso da simvastatina foi protetora ou reduziu o risco de desenvolver aterosclerose em relação ao placebo. Obviamente, já a gente vai entrar nesse tema, mas aqui vai ter um intervalo de confiança, e obviamente, se esse intervalo de confiança passar pelo 1, isso que você achou não tem significância. Mas vamos imaginar que tem. Em geral, vai aparecer esse valor? Vai. Mas o que é que vai aparecer também com muito mais afinco? A redução do risco relativo. O que é que o autor vai fazer? Vai pegar o 1, vai subtrair o 0,33, vai ficar o 0,67. Se você multiplicar por 100, vai ficar 67%. E aí vai vir aquela manchete maravilhosa. A simvastatina, o uso da simvastatina na dose tal, na população tal, etc., diminuiu em 67% o risco de desenvolver aterosclerose comparado com o placebo. É assim que a gente fala, interpreta e anuncia esse achado, certo? Principalmente na forma de redução do risco relativo. Então, reduzir em 67%. Às vezes, quando é uma coisa muito baixa, isso pode reduzir em 100%, 120%, e assim sucessivamente. A redução até você não consegue tanto, mas o aumento, você pode aumentar até em 1000% o risco de alguma coisa. Tá? Se você aumenta em 1000% o risco de alguma coisa, naturalmente você diminui em 1000% o risco da outra coisa. Mas é assim que a gente acaba vendo, né? Somente nos press releases, né? A pior coisa do mundo é você que é da área de saúde, perfeito? A população geral é uma coisa, mas você que é da área de saúde, querer discutir pesquisa clínica baseada em notícia da imprensa. Um estudo mostrou que 28%, isso é só um press release. Isso é para você ir lá e ler o estudo. Você não se deve emitir opinião sobre estudo científico nenhum, se você não lê o estudo e não entende a metodologia. Certo? Se você não lê o estudo na íntegra e não entende da metodologia, não emita opinião. Você que eu digo que é da área de saúde, que trabalha com isso e vai usar isso na sua prática. Né? Quando eu ouço um estudo científico da área de exatas, que o cara estudou lá, que se a bobina do avião for submetida, eu sou um leigo nessa área, e aí, para mim, né, a notícia da imprensa e de algum especialista que o jornal leve para falar, é o que eu vou ter para me guiar. Mas eu, como médico, é um absurdo eu pegar porque saiu no Facebook alguém dizendo que o estudo de Oxford reduziu. E nessa era, assim, a gente está vivendo uma era muito, muito complicada. E, assim, esse curso eu acho que ele é muito importante por diversos motivos, mas, assim, a gente está vivendo uma era que as pessoas estão rasgando a ciência em vários aspectos, inclusive os aspectos interpretativos. Né? Algumas pessoas rasgando a ciência por falta de conhecê-la, outras rasgando a ciência porque com justificativas de que a pandemia não dá para esperar. As pessoas estão morrendo, eu concordo, mas aqui não é uma bomba nuclear que matou 100 milhões, dá tempo de você ter um mínimo de explicação para alguma coisa, né? E algumas pessoas discutindo estudo sem ter nem lido o estudo. Isso é importantíssimo, porque às vezes você lê o estudo e vai dar uma opinião sobre o estudo e vem gente que não lê o estudo lhe contestar. Leu o abstract,
leu a notícia porque eu gosto de citar esse nome porque tudo a doutora Marina Bucar disse que é assim. É Marina Bucar. Eu não sei nem quem é Marina Bucar. Nada contra a Marina Bucar. Mas quando eu estou lendo um estudo, estou analisando um estudo, eu li o estudo e tenho mecanismos para ter uma análise crítica daquele estudo, independente da opinião da doutora Marina Bucar. Eu estou falando Marina Bucar porque nessa questão de Covid-19 ela está sempre, né, aparecendo pela questão da ajuda que ela está dando mesmo, está lá na Espanha, aquela coisa toda, mas pode ser qualquer um. Ah, mas o pessoal da Lancet publicou. Quer dizer, porque a Lancet publicou que é bom. Tem que ler o estudo com escrutínio e com análise crítica. Né? Tá aí a Lancet tendo que se retratar. E assim sucessivamente. Então, gente, nós que somos da área de saúde, quando ouvimos alguma notícia sobre estudo da área de saúde, não podemos nos contentar em só ouvir a notícia. Temos que ler o estudo e saber analisá-lo para poder discuti-lo. A não ser que você não queira discuti-lo, não seja da sua área e não lhe interessa discutir. Maravilha, mas se você vai debater um resultado em estudo, você tem que ler o estudo. Ler a metodologia, porque tem que ver se isso aqui foi aleatório, se não foi, se foi cegado, se foi... Nenhum estudo é perfeito, mas a ideia é que a metodologia tente fazer o mais perfeito possível. Tá? Alguém botou aqui Marina boazinha. Boazinha mesmo, eu achava boazinha. Eu citei só porque umas cinco pessoas eu fui fazer um comentário, mas a doutora Marina Bucar disse isso. Mas tudo bem, ela pode ter dito isso, mas o trabalho não diz isso. Né? O trabalho diz outra coisa. Quando foi na área da coagulação, particularmente como hematologista, eu me sinto um pouco mais habilitado para falar, né? Bom, mas seguindo aqui na nossa ideia. Então, risco relativo, redução do risco relativo. Redução do risco absoluto. Então, vamos fazer a fórmula corretinha em módulo. Incidência dos expostos, que no caso é a intervenção, menos a incidência no controle. Em módulo, né? Então, se a gente fizer isso em módulo, é 0,2 menos 0,6. Daria em módulo menos 0,4. Como o módulo é positivo, então isso vai ser igual a 0,4. Se você aprender, você nunca erra, porque se você inverter isso aqui e esquecer de pôr o módulo, aí você um dia vai vir um controle que é melhor do que a intervenção, você vai ficar com sinal negativo, você vai ficar louco, matematicamente, querendo interpretar esse sinal negativo, quando na verdade ele não tem valor nenhum. Ele só diz a direção do efeito. Então, 0,4. 0,4, para a gente ser prático, é 4 sobre 10. Se eu multiplicar, se eu dividir aqui por 2, vai dar 2 quintos. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque, na verdade, o que eu quero fazer na redução do risco absoluto aqui não é ela. Ninguém vai apresentar isso diretamente. Isso vai estar lá só para você conferir se a conta do NNT do pesquisador está correta. O que o pesquisador vai te apresentar é o NNT, que é o inverso da redução do risco absoluto. Então, aqui eu vou fazer um 5 por 2. Eu só inverti. E o NNT é de 2,5 pacientes, ou seja, é muito pouco. Então, a simvastatina, baseado nesses resultados, se mostrou ser eficaz, no sentido que teve uma redução importante de 67% de risco de desenvolver aterosclerose em relação ao placebo, e, ao mesmo tempo, uma magnitude de efeito importante, porque para você ver isso, basta tratar 3 pacientes. Ninguém trata 2,5, né? Então, arredondando, a cada 3 pacientes que você tratar, um, teoricamente, vai se beneficiar disso que você está dizendo. Eu poderia ter o mesmo risco relativo, o mesmo redução do risco relativo em um NT de 250. Talvez já não fosse tão bom, um NT de 1.000, talvez já não fosse tão bom, mas o NT de 2,5 é maravilhoso. Né? Porque, no mínimo, um paciente, né? Você tem que ter pelo menos um paciente para poder ver. E é por isso que, às vezes, determinados medicamentos que a gente vê
ser tão bom no trabalho, quando a gente vai para a vida real, ele não é tão bom. Que as pessoas adoram mostrar essas porcentagens para chamar a atenção. Nossa, houve uma redução de 80% no risco. E às vezes omitem esse dado do NNT. E omitem propositadamente. Porque às vezes a redução lhe parece, né? Nossa, tal remédio houve uma redução de, como é que se diz? 88%. Mas quando você vai ver um NNT de 500%. Ou seja, essa redução, para você realmente enxergar, você tem que trabalhar e tratar muita gente. Outra coisa importante, que lembre-se, sempre olhem o intervalo de confiança. A gente vai falar nisso já já. Mas, por exemplo, aqui eu tive um risco relativo de 0,33. O intervalo de confiança ele pode ser, vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos. 3 exemplos, desculpe. De 3 drogas utilizadas para a mesma coisa, que tem o mesmo risco relativo. Só que a primeira, que seria a simvastatina aqui, que é que a gente está falando, vamos imaginar que o intervalo de confiança vá de 0,12 a 0,60. A segunda, ele vai de 0,4 a 0,9. E a terceira vai de 0,5 a 1,3. Vocês já vão aprender que o intervalo de confiança dessas odd ratio, risco relativo, eles não são obrigatoriamente simétricos, perfeito? Porque não tem como ter um número negativo da coisa. Então, perceba uma coisa, esse terceiro trabalho, você não precisa fazer nenhum teste estatístico, você já não tem como excluir o valor 1 desse intervalo de confiança. Então, nesse trabalho, embora o risco relativo foi de 0,33, ele não foi estatisticamente significativo. Aí, óbvio, você tem que analisar se foi um problema de tamanho de amostra, aí, enfim, tem que fazer análise crítica do trabalho. Nem tudo que não mostra significância estatística necessariamente é uma prova de que a coisa não funciona, depende de como foi feito o trabalho. Por isso tem que ter uma análise crítica do trabalho, né? Esses dois, se você for perceber, esse intervalo está muito mais preciso, porque ele está muito mais estreito, e o limite superior dele está 0,6. O que isso quer dizer? Que na pior das hipóteses, nesse trabalho, com a confiança de 95%, em vez de ser 67% a redução do meu risco relativo, ela é de 40%. Eu tenho sempre que considerar os limites do intervalo de confiança para ver essa questão. Então, 40% está bom. Nesse aqui, eu tenho significância estatística também, porque o intervalo de confiança não passa pelo 1. Mas perceba que eu não tenho como jurar que não é 0,9. E se eu imaginar que é 0,9, significa que a minha redução de risco relativo foi só de 10%. Dependendo do que eu estou estudando, se for uma droga muito cara, se existem outras drogas mais baratas que possam ter, isso talvez não seja interessante. Então, tudo isso a gente tem que saber analisar. Não é só também a estimativa pontual, até onde ela vai. Né? Às vezes você chega lá 0,98. 0,98 é nada, não é 1. O cara vai te dizer que teve significância estatística. Mas uma redução de 2%. Aí depende do que você está estudando. Você está estudando uma doença que todo mundo vai morrer e pelo menos 2% não vai morrer, você está valendo a pena. Por exemplo, aqui, raiva, né? Que a gente entende como uma doença 100% letal. Alguém está estudando um antiviral desse qualquer e a taxa de letalidade de raiva de 100% foi para 98%, está valendo. 2% que não morreu, está valendo. Mas tem que saber ter essas interpretações, né? Intervalo de confiança ela é muito bom para isso. E outra coisa importante, né? Para a gente entrar na aula de intervalo de confiança. Como o NNT é um parâmetro importante, às vezes é comum a gente ir para uma aula, eu mesmo já fui para uma aula uma vez, que a pessoa quer comparar estudos.
né? Estudo tal com estudo tal. E pega lá o NNT do estudo, ou o risco relativo do estudo, e assim sucessivamente. E é importante, certo? Entender que nem todo estudo ele tem o mesmo tempo. Então, para a gente poder comparar dois NNTs de dois estudos diferentes, a gente tem que adequar para o mesmo tempo de follow-up. Perfeito? Porque se um estudo acompanha os pacientes por um ano e teve um NNT de tanto, e o outro estudo acompanhou por 2 anos e teve de tanto, foi um ano a mais para ter ou não ter alguma coisa. Então, como é que a gente faz essa conversão? É que, na verdade, as pessoas que estão querendo mostrar essas comparações para a gente deveriam fazer, mas nem sempre fazem. Então, um exemplo prático. Um estudo determinado pegou uma droga A e disse que essa droga A tem um NNT de 50. E você está na dúvida se vai usar a droga A ou a droga B. Vamos supor que elas são para a mesma indicação. A droga B tem um NNT de 45. Se você for apenas analisar de forma crua esse NNT, você rapidamente vai dizer assim, não, a droga B é melhor. Tem um NNT menor. Mas, se você for ler o estudo da droga A durou apenas 1 ano. O estudo da droga B durou 2 anos. Por definição, se eu tenho mais tempo, muitas vezes eu vou ver mais ou menos evento. Perfeito? Então, como é que a gente faz o ajuste? Na verdade, a gente vai fazer o ajuste para o que tem menor tempo de segmento. Eu vou pegar o NNT da droga B, então o NNT ajustado vai ser igual ao NNT do estudo. Aí, no caso, eu estou pegando a droga B aqui, por exemplo. Você pode fazer o inverso se quiser. 45 vezes o tempo do estudo. Então, essa droga B foi um estudo que durou 2 anos, vezes 2, e aí você divide para o tempo que você quer comparar. Então, se eu pegar 45 vezes 2, eu quero só comparar por 1 ano, o NNT da droga B foi de 90. Então, para 1 ano de segmento, a droga A tem um NNT de 50 e o NNT da droga B, 90. Qual é a melhor droga para 1 ano de segmento? A droga A, definitivamente. Mas vamos supor que você quer tratar por 2 anos. Então, vamos ajustar para 2 anos. Aí eu vou ajustar a droga A agora para 2 anos. É o NNT do estudo da droga A, que foi 50, vezes 1, que foi o tempo do estudo da droga A, dividido pelo tempo que eu quero comparar, que é 2 anos. Então, teoricamente, o NNT da droga A ajustado para 2 anos é de 25 versus 45 aqui. Ou seja, ela ainda é uma droga melhor. E aqui, só para ficar claro quando vocês forem ouvir a gravação, é o NNT da droga B ajustado para 1 ano. É igual a 90. Então, para eu comparar dois parâmetros que vieram de estudos diferentes, eu tenho que olhar se as populações foram parecidas, etc., mas também o tempo de seguimento do estudo. Certo? E às vezes a gente não faz isso. É apresentado um monte de dados, o estudo tal mostrou um risco relativo de tanto, o estudo tal de tanto, e às vezes isso não está ajustado. Se vocês vão para a aula de speaker de laboratório, se o cara bota ali para comparar especificamente, ele tem que dizer para você por quanto tempo cada estudo fez a comparação. Não adianta nada eu comparar um estudo e dizer que a sobrevida livre de progressão foi 20% em 20% no grupo do placebo e 80% no grupo da droga, num estudo que só tem 1 ano de seguimento, e comparar com o outro que tem 5 anos de segmento, já deu tempo de muito mais gente recair, e aí você pegar esses dados e não dizer para as pessoas que você tem que estar comparando tempos de follow-up diferente, né? Isso aí você tem que deixar isso muito claro. Gente, então, em relação a ensaio clínico, alguma dúvida? Quando a gente fala de medidas de associação.
Só lembrando. Alguma dúvida? Por enquanto aqui tudo tranquilo. Perfeito. E eu queria apresentar para vocês hoje um pouquinho do conceito de intervalo de confiança, não necessariamente como calculá-lo. Eu vou mostrar aqui como calcular por uma mera questão didática, mas o conceito, né? Intervalo de confiança é uma das maiores técnicas estatísticas que a gente tem para fazer comparações. Talvez seja a melhor delas em determinada situação. Então, gente, um intervalo de confiança é um intervalo que estima um parâmetro populacional a partir de elementos da sua amostra. Você está querendo, através da sua amostra, definir um parâmetro para a população do estudo. Perfeito? Então, isso já é uma técnica de estatística inferencial, né? Eu vou pegar o que eu achei na minha amostra, um parâmetro, que pode ser uma média, pode ser uma proporção, pode ser uma taxa, pode ser um odds ratio, um risco relativo, pode ser um tempo de sobrevida, que eu achei na minha amostra e eu quero saber o quanto é esse parâmetro, qual é esse parâmetro real da população. Perfeito? A não ser que eu tenha estudado a população por inteira, e aí já não é mais um estudo, já não é mais uma amostra, é um censo, né? Eu nunca vou saber exatamente qual é o parâmetro real desta população. Eu vou apenas tentar estimá-lo a partir da minha amostra. E a melhor forma de eu fazer isso é através de um intervalo de confiança. Eu vou pular aqui porque interessa. Porque o que é um intervalo de confiança na prática? O intervalo de confiança é um intervalo que no centro desse intervalo está o parâmetro da minha amostra. Esse parâmetro, por exemplo, pode ser uma média, pode ser uma proporção. Então, vamos lá que você fez um trabalho avaliando a média de LDL em pacientes coronarianos graves, e você lá na frente chegou que a média de LDL dessa galera, após 3 meses de uso de determinada droga, é de 100. Mas qual é a média disso na população? Eu não sei. Eu vou tentar estimar da minha amostra. Então, pode ser uma proporção, a proporção de óbitos em determinada população, a proporção de pessoas que adoecem, assim sucessivamente. Pode ser um odds ratio, pode ser um risco relativo, pode ser uma mediana de sobrevida, pode ser um coeficiente de correlação, enfim, pode ser um monte de coisa. Né? O importante é, você vai pegar o parâmetro da sua amostra e vai tentar estimar isso para a população. Só que a sua amostra, a maioria das vezes, eu volto a dizer, senão não é uma amostra, ela não é a população de verdade. Ela é um pedaço dessa população. Que por melhor que você tenha estudado, ele não é a população por inteiro. Então, eu não tenho como pegar e dizer que o meu parâmetro amostral é igual ao da população. Eu tenho como dizer o seguinte, que o meu parâmetro amostral, com determinado nível de confiança, ele reflete o da população dentro desses limites de erro. Então, todo intervalo de confiança, no centro dele, vai ter o seu parâmetro e você vai ter que considerar, tanto para mais quanto para menos, uma coisa que é chamada do erro. Esse erro, ele mede a incerteza que você tem em relação à sua própria amostra. Né? A incerteza estatística de você afirmar que tal parâmetro que você encontrou é o da população. Perfeito? E essa incerteza, independente do que você está estudando, ela depende basicamente de 3 coisas. No global, né? Essas coisas depois vão tendo nomes dependendo
do parâmetro que você está estudando. Mas ela depende basicamente de 3 coisas. O tamanho da amostra, perfeito? Então, é uma coisa que eu acho que é intuitiva, mas percebam que eu não sei o tamanho real da minha população, mas se eu estudar 10 pessoas, eu vou estar menos certo do que eu acho do que se eu estudar 100 pessoas, que por sua vez eu vou estar menos certo do que se eu estudar 1000 pessoas, que à medida que eu vou aumentando o tamanho da minha amostra, mais perto eu vou chegar do tamanho real da população de interesse do estudo, que eu não sei exatamente qual é, mas obviamente, se eu estudo 1000 pessoas, eu vou ter mais certeza nos meus achados do que se eu estudar 10. Se eu estudar 10.000, eu vou ter mais certeza dos meus achados do que se eu estudar 50. Se eu estudar 1 milhão, e assim sucessivamente. É por isso que trabalhos com doenças de alta prevalência, como, por exemplo, na área de cardiologia, na área de diabetes, são doenças muito prevalentes, que você consegue estudar 20.000, 30.000 pessoas, dependendo do multicentro, você consegue ter uma estimativa muito mais precisa de certas coisas do que, por exemplo, trabalhos de hematologia e reumatologia ou essas áreas de doenças raras, que num trabalho de grande amostra eu vou ter 100 pessoas para estudar. E aí você tem mais incerteza ao redor disso do que doenças de muita prevalência. Então, o tamanho da amostra é uma das coisas assim que mais impactam no seu nível de certeza, ou pelo menos na sua... Não digo nem no seu nível de certeza, mas no seu nível de incerteza, né? Com maior amostra, menos incerto você vai ficar, porque você vai estar mais, digamos assim, próximo da verdade. A outra coisa que impacta na construção do intervalo de confiança é a variabilidade da amostra, ou seja, a dispersão em torno do seu parâmetro amostral. Se você fez um trabalho e achou uma média amostral igual a Y, com desvio padrão, que se eu estou estudando média, qual é a medida de variabilidade da média? O desvio padrão. Então, com desvio padrão, que eu vou botar aqui de S, vou inventar aqui de 20. E outra pessoa, no mesmo trabalho, na mesma coisa, achou a mesma média, mas com um desvio padrão de 5, onde variou menos, que no caso foi aqui, a incerteza é menor. Onde variou mais, a incerteza é maior. Então, quanto mais varia, né, o meu parâmetro dentro da minha amostra, mais incerto eu vou estar sobre ele na população real. Então, esse erro aqui, que a gente tem como aferir, ele também vai aumentar. Eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma mais prática. E, por fim, a outra coisa que impacta é o grau de confiança desejado. Com mais certo eu quero estar, com mais certeza eu quero ter, na verdade, meu intervalo de confiança ele vai ser mais, como eu diria para você, amplo, para eu não errar. Então, um exemplo bem honesto que eu vou fazer com você já já. Eu posso dizer com 100% de certeza, perfeito? Com 100% de certeza, que a porcentagem de votos que um candidato vai ter em determinada eleição, pronto, a gente vai chegar nas eleições municipais, eu posso dizer com 100% de certeza que a porcentagem de votos que o candidato A vai ter vai de 0 a 100% dos votos. Eu posso dizer tranquilamente, com 100% de certeza, que qualquer candidato vai ter de 0 a 100% dos votos. Porque ele não pode ter menos que 0%, nem mais que 100% dos votos. Mas para eu dar 100% de certeza antes da eleição acontecer, olha como eu tive que ser bem promíscuo no meu intervalo de confiança. Né? Vai de 0 a 100. Se eu quiser dar com 95% de certeza, esse intervalo
eu diminuo a minha certeza, mas eu também consigo ser um pouco mais preciso na minha predição. Isso a gente vai ver aqui. Quanto mais certo eu quero estar, ou seja, esse meu nível de confiança, menos preciso eu vou ser para poder acertar. E a gente vai ver isso aqui na prática. E aí, talvez o melhor exemplo de intervalo de confiança que a gente tem na vida prática são as pesquisas de intenção de voto, o famoso margem de erro, né? Que você tem o candidato A, por exemplo, vai receber 20% dos votos, com a margem de erro de 3%, ou seja, isso é esse erro. Isso significa dizer que na prática ele pode ter de 17% a 23% dos votos. E um candidato B, por exemplo, ele vai ter 23% dos votos, com a mesma margem de erro de 3%, e que na prática significa que ele pode ter de 20% a 26% dos votos. Se você olhar, esses intervalos se cruzam, porque aqui tem 20, 21 no meio e aqui tem 21 no meio. Então, é o que às vezes o repórter ele fala, o empate técnico. Não é empate técnico, é empate. Intervalo de confianças que se tocam, significa dizer que eu não tenho como estipular que há diferença. Joia? Isso é um exemplo real. Eu só vou saber a verdade no dia da eleição. A verdade absoluta é quando abrir as urnas e você contabilizar os votos. Até lá, você apenas vai fazer predição da população. E aí, como é que você faz predição da população, de como o eleitor vai se comportar? Com pesquisa de intenção de voto. E aquela história. Se você pesquisou 10 pessoas, você vai ter muito menos chance de estar certo da verdade, porque se você pesquisou 1.000, se você pesquisou 5.000, né? Se você soube adequar mesmo a sua pesquisa, então toda a metodologia de você fazer essa pesquisa tem que ser muito bem feita, porque senão erra. É por isso que os institutos de pesquisa são tão criticados, mas é que, na verdade, você fazer a predição para uma população inteira não é fácil. Né? E aí, isso também acontece com as ciências biológicas. A gente desce a lenha quando é intenção de voto, porque a gente sempre acha que é pesquisa comprada, e pode até ser. Mas a mesma coisa acontece com ciência biológica, quando eu vou fazer predição de algum parâmetro populacional. Se eu não estiver atento a essas questões de intervalo de confiança, eu vou errar muito. Né? E aí, só para vocês terem uma ideia geral, porque essa é a ideia geral que eu quero que vocês tenham, depois a gente vai ensinar um cálculo ou outro, mas essa ideia geral é o seguinte: quanto maior a minha amostra, ou seja, com mais pessoas eu estudo, mais perto da verdade populacional eu vou estar. Ou seja, faz todo sentido. Né? Se eu estou estudando 10 pessoas, eu quero estipular isso para uma população inteira e estudar 500, com certeza estudando 500, considerando os outros fatores estáveis, considerando que eu não mude os outros dois fatores, com 500 pessoas eu vou estar mais perto da verdade. Se eu estudar 1.000, vou estar mais perto da verdade do que se eu estudar 500. Então, quanto maior a sua amostra, mais perto da verdade populacional você está. Mais preciso será seu parâmetro. Quanto mais preciso você for, mais estreito será o seu intervalo de confiança. Ou seja, ele vai ser estreito. É aquela história. Vou dar um exemplo de média. Uma média de 10, ela pode ir de 8 a 12. Vamos supor que esse é meu intervalo de confiança. E aqui uma média de 10, que ela pode ir de 4 a 16. Aqui eu tenho a mesma média, mas esse intervalo ele é mais preciso. E ele é mais preciso por quê? Porque ele é mais estreito. E o que é que pode ter acontecido desse intervalo de baixo para esse intervalo de cima? Eu posso ter simplesmente aumentado o tamanho da amostra. Aqui pode ter sido um trabalho com 100 pessoas. Aqui pode ter sido um trabalho com 500
pessoas. Dependendo, inclusive, do seu parâmetro, a relação do tamanho amostral não só ela é inversa, como ela é quadrática. Ou seja, se eu dobro a amostra, a minha precisão aumenta em 4 vezes. Depende de como é. Mas a relação entre o tamanho da amostra e a precisão do seu intervalo de confiança ela é inversa, tá? Ou eu costumo dizer a largura do intervalo de confiança, né? Quanto maior a sua amostra, menor a largura. A largura significa que ele é mais estreito, ele é mais preciso. Joia? Da mesma forma, quanto mais dispersa for a sua amostra, ou seja, quanto mais ela variar, menos preciso você estará na sua aferição. Então, uma amostra com muita variabilidade, ela é menos precisa do que uma amostra com pouca variabilidade. Então, se eu tenho muita dispersão, muita variabilidade, mais largo vai ser o meu intervalo de confiança, porque eu perco em precisão. Se eu perco em precisão, o intervalo de confiança vai ser mais amplo. Então, se eu considerar o mesmo tamanho da amostra e o mesmo nível de certeza que eu quero ter, aquele trabalho onde teve mais variabilidade, o intervalo de confiança vai ser mais amplo. Que essa variabilidade vai aumentar esse erro que nós chamamos de erro aleatório. Eu vou mostrar isso para vocês num exemplo bem real. E a outra coisa é, com mais confiança ou certeza você deseja ter, menos preciso você vai ser. Porque quanto mais certo eu quero ser, para eu poder acertar, eu tenho que ampliar um pouco a minha aposta. Tá? E a gente vai ver isso quando eu for fazer para a média, de onde vem essa ampliação. Então, seu intervalo de confiança ele vai ser mais largo. O que eu quero dizer? Que para a mesma média, por exemplo, o mesmo tamanho de amostra e o mesmo desvio padrão, um intervalo de confiança de 95%, por exemplo, ele vai ser mais estreito do que um intervalo de confiança de 99%. Porque como aqui eu quero ser mais certa, eu não quero correr o risco de errar muito, eu tenho que incluir mais possibilidades dentro desse meu intervalo. É simples assim. E aí, para eu poder incluir mais possibilidades, eu acabo ampliando ele vai ser menos preciso. E eu vou mostrar isso para vocês, e aí eu vou pedir licença, vou descompartilhar a tela. Eu deixei aqui um sitezinho só para a gente brincar, vou compartilhar, depois eu volto para cá. Alguma pergunta? Eu ouvi uma fungada aí ou eu... Nenhum, professor, eu acho. Hã? Pelo menos no chat não tem nenhuma, não. Só Tá. essa. Você que deu uma fungada mesmo, e aí acabou... Não sei. Meu microfone tá fechado, acho que fui eu não. Assim que vocês ouvem, também podem ouvir minha golada. Então, deixa eu só botar o Stop Share. E deixa eu pegar agora Share Screen. Deixa eu só ver onde é que tá outra coisa que eu quero. Pronto. Pronto. Tá todo mundo olhando aí? Apareceu essa nova tela? Sim, apareceu. Pronto. Veja só. Aqui eu vou fazer um experimento só para vocês verem. Tá? Aqui é um site para calcular intervalo de confiança de uma média. Não interessa para a gente agora o como calcula. Na verdade, quando vocês forem calcular. Mas interessa essas mesmas ideias. Então, vamos imaginar que eu fiz um trabalho e eu estou querendo dizer que a média da minha amostra, vamos supor, foi de hemoglobina. Foi de 12 de hemoglobina. Ninguém vê o gráfico por enquanto, não me interessa. Eu fiz esse trabalho com uma amostra de 50 pessoas. E o meu desvio padrão amostral foi de 2,1 gramas por decilitro de hemoglobina. E eu estou pedindo para construir 5 intervalos de confiança. Eu posso pedir aqui até 100, só que 100 fica muito bizarro, mas é importante para vocês verem uma coisinha. Eu vou começar com 5, com seus 5 trabalhos.
Então, estão aqui os 5 intervalos de confiança, perfeito? A média de 12, o desvio padrão 2,1, para esse tamanho da amostra. Percebam que os 5 aqui estão colocando a minha média. A minha média tem que estar nesse intervalo de um jeito ou de outro, tá? A média que eu achei. Olhem só, o que eu quero que vocês olhem não é necessariamente o valor nesse momento. Eu quero que vocês olhem a amplitude do intervalo. Perceba o seguinte, a amplitude é isso aqui, tá? É o comprimento do intervalo. Vamos imaginar que outra pessoa fez o mesmo trabalho e a única coisa que mudou foi o tamanho da amostra. Agora eu vou diminuir o tamanho da amostra para 10. Em vez de ele estudar 50 pessoas, ele estudou 10 pessoas. Olha como o intervalo ampliou. Ficou menos preciso. Joia? Ou seja, se eu estudei menos pessoas, a minha certeza ao redor desse parâmetro diminui. Então, esse intervalo ele fica mais amplo. Vamos, do mesmo jeito, manter os outros parâmetros estáveis e agora dizer que ele estudou 200 pessoas. Olha como ficou bem estreitinho. Ou seja, eu estou bem preciso na minha aferição. Agora, eu continuo com esse trabalho de 200 pessoas, mas eu repeti o trabalho e em vez de ter um desvio padrão de 2,1, meu trabalho variou mais. A galera não foi bem selecionada, etc. A variabilidade, a variação amostral e o desvio padrão, em vez de 2,1, ele foi para 3,8 gramas de hemoglobina. Perceba atenção que até é muito discreto. Eu vou voltar para o 2,1. Está bem pouquinho. Agora vejam como é para 3,8 de hemoglobina. Ampliou um pouquinho. Você não consegue ver muito porque, na verdade, a amostra é muito grande, está muito preciso, mas aumentou um pouquinho, uma coisinha discreta. Se eu aumentar para um desvio padrão agora de 5 de hemoglobina, olha como ampliou mais ainda. Vamos voltar para o parâmetro de 2,1. Vamos agora dizer que, em vez de ter 95% de confiança, eu quero ter 99%. Eu quero estar mais certo ainda. Olha como alargou. Vou voltar para o 95. Eu vou até botar aqui a canetinha só na bordinha de cada um para vocês compararem, tá? Tá só um pontinho. Aliás, eu mesmo não consigo nem ter a precisão de pôr os pontinhos. Mas eu vou tentar desenhar aqui um pouquinho. Eu vou escolher só um, senão eu vou fazer uma lambança gigante. Vou botar em amarelo que fica mais fácil. Agora eu vou aumentar para 99%. Veja como saiu. Alarga. Por quê? Porque para eu ter mais confiança, para eu ter um nível de confiança maior, eu preciso alargar mais. Aí agora eu fiz esse mesmo trabalho, estou deixando 99% de confiança. Vou fazer com 3,8 de hemoglobina. Vai alargar mais ainda, porque eu estou aumentando a variabilidade. Só que agora eu fiz de novo, em vez de 200 pessoas, eu voltei e estudei só 100. Olha como ampliou. Vou voltar para o 200 para vocês verem. Aqui eu botei 20, foi mal. 200. 100. 50. 20. 10, 2 pessoas. Então, percebam como a amostra, ela, no caso da média, particularmente, ela é inversamente proporcional e ao quadrado. Então, isso é muito intuitivo. E, na verdade, gente, eu vou fazer aqui, botar 95 intervalos de confiança,
Vou colocar uma amostra pequena para ficar mais óbvio para vocês. E o que é que significa dizer que com 95% de confiança, eu não sei exatamente o valor aqui, porque eu não pedi para calcular, ele está só me mostrando, tá? Ele não está me dando os valores exatos aqui, mas depois eu posso pedir, isso é detalhe. Mas percebam que os 5 intervalos aqui está contendo a minha média de 12. Então, quando eu digo para vocês assim, o intervalo de confiança de 95%, significa dizer que se eu repetir meu experimento sob as mesmas condições 100 vezes, e 95% dessas vezes, a minha média amostral, a minha média da população, vai estar dentro desse intervalo. Mais 5, esse intervalo não vai conter a média da população, porque eu não estou com 100% de confiança. Percebam aqui, ó, que a média da população que eu coloquei, que é 12 de verdade, ela está incluída nos 5 intervalos. Mas se eu botar agora 100 intervalos, tem 5, aqui no caso aconteceu até 4. 4 deles que estão em vermelhinho, a média não se encontra. Está fora. Por quê? Porque a expectativa é que quando eu tenho 95%, quando eu digo que o intervalo de confiança é de 95%, se eu repetir o experimento 100 vezes sobre as mesmas condições, eu espero que pelo menos em 95 deles, a média real da população esteja dentro do intervalo. Percebam que aqui 4 desses intervalos, essa média ficou fora. Eu vou botar mais incerteza nisso aqui, vou botar com 10 amostras. No caso aqui, só 2. Porque cada vez que eu faço isso, é como se o computador estivesse repetindo 100 experimentos aleatórios. Então, nem sempre vai ser 5 igual. Aqui, por acaso, 2 ficaram fora do intervalo. Agora, eu vou botar com 90% de confiança. Já aumentou ó, o número de intervalos que ficam fora, que a média da população está fora. Por quê? Porque quando eu digo que é um intervalo de confiança de 90%, eu estou assumindo que se eu repetir o experimento 100 vezes, não é absurdo, em 10 desses experimentos, eu construir um intervalo de confiança que não contenha o real parâmetro da população. Se eu diminuir o nível de confiança para 85, olha a quantidade de intervalos que estão fora. Por sua vez, se eu aumentar para 99, nesse caso aqui, nenhum ficou fora. Vamos aumentar agora uma amostra de 2. Nenhum ficou fora. Uma amostra de 5. Nenhum ficou fora. Uma amostra de 100. Nenhum ficou fora. Porque realmente vai ficar um de fora. Isso aqui está bem aleatório. Isso é o que eu quero que vocês entendam do intervalo de confiança. Certo? E aí a gente vai entender agora especificamente para a média e para a proporção. Sim, deixa eu voltar. Tem uma dúvida aqui. Eu posso falar agora ou... Pode, que na verdade eu vou só voltar para onde eu estava até. Perdão, eu me perdi. Só um minutinho, tá? Deixa eu pegar. Porque vocês estão vendo meu data show, não, né? Não, a gente tá no sitezinho que o senhor tava fazendo as simulações aí. Pronto. Então eu vou sair. Pode perguntar que se precisar entrar no site, eu boto o share de novo, que eu me perdi aqui no share. Pode perguntar. Pronto, teve 2, eu não sei se a de Alessandra acabou sendo respondida, porque o senhor explicou depois, mas eu vou repetir, porque ela perguntou. Certo. Se o intervalo de confiança de 90% é melhor do que o de 99%. Depende do seu objetivo. Se você assume um intervalo de confiança de 90%, você está assumindo 10% de erro. Né? De que você vai estar incerta ou vai errar 10% das vezes. É bom? É ruim? Depende do que você está estudando. Se você assume um intervalo de confiança de 99%, você assume a sua incerteza vai estar em 1% das situações. Parece pouco, mas, por exemplo, se isso for um intervalo de confiança de quanto dilata um parafuso da asa de um avião, quando submetido ao calor durante 10 minutos de um voo, você estaria satisfeito com 90% só de confiança? 10% de erro, eu não estaria. De jeito nenhum, eu não entraria no avião com esse equipamento.
Mas se a gente está trabalhando com a pesquisa de qualidade de determinado produto, que é para saber se os clientes gostaram ou não de determinada modificação de uma loja, a proporção de clientes que ficaram satisfeitos com determinada promoção, 10% de erro é legal. Então, tudo depende do que você está estudando. Né? Em ciências biológicas, a convenção é 95%, mas é meramente convenção aleatória. Né? Quer dizer, não existe um real motivo de ser 5%. Se alguém, historicamente, escolheu 5%, era até um trabalho sobre plantação de agronomia da Inglaterra e ficou. Então, na verdade, depende do que você está estudando, o quanto de erro você acha aceitável ter. Né? O intervalo de confiança ele sempre vai estar relacionado ao p-valor. Então, se você trabalha com p-valor de 0,05, por definição, todo intervalo de confiança que você construir nesse mesmo trabalho vai ser de 95%. Se você trabalhar com p-valor de 0,01, é porque o p-valor ele vem de outra coisa, mas são digamos, parâmetros ou métodos estatísticos que se entrelaçam. Se você trabalha, a partir da aula que vem a gente vai começar só teste de hipóteses, né? Se você trabalha com p-valor de 0,01 para dizer que aquilo é significante ou não, o teu intervalo de confiança construído vai ser 99%. Então, na verdade, quem define isso é o examinador. Como eu te falei, num trabalho de exatas, às vezes os intervalos de confiança são de 99,99999, aí vai naqueles números tão pequenos que nem a gente sabe interpretar. Em trabalhos de humanos, às vezes eles trabalham com 10%. Então, é porque eu fiquei um pouquinho... Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu fiquei um pouquinho, assim, em dúvida, exatamente por isso. Porque, por exemplo, a gente sabe que essa história do P é a possibilidade menor que você tem de estar errado quando você avalia a hipótese, certo? Então, se você tem 0,05, ela é... O P é significativa. Agora, se você tem 0,001, é teoricamente mais significativa ainda. Então, se você está dizendo que para 99% você iria ter um intervalo de confiança maior do que para 95%, aí eu fiquei meio confusa por causa disso, entendeu? Não, entendi. Mas, na verdade, na aula que vem a gente já vai mudar esse seu conceito. Um P de 0,01 ele não é mais significativo do que um P de 0,05. Na verdade, isso é um conceito errado que as pessoas têm. Não, eu sei, mas inclusive naquele livro lá da Sônia, eu até era uma coisa que eu ia depois, mas como vai ter a próxima aula, porque eu tinha já escutado vários professores dizerem que não existe isso. Se foi significativo, foi significativo. Mas aí lá naquele livro da estatística intuitiva, não sei o que lá, da Sônia, ele coloca como altamente significativo e desbancou esse conceito que eu já tinha. E agora você está dizendo que não existe. Não, por não isso existe. se é significativo, ou é ou não é. Não é isso? Exatamente. Inclusive, existe hoje toda uma corrente na estatística, só para você entender como as coisas vão andar, se vão andar desse jeito, eu acho que não vão andar desse jeito, é de abolir o p-valor. De você apenas colocar o resultado e cada um define se aquilo é não. Porque quem define o que é o não significativo é você como examinador, inclusive isso tem que ser uma decisão antes de você fazer o teste. Né? Então, isso é apenas uma regra de decisão que é estipulada meramente por convenção do examinador, do pesquisador, antes de fazer um teste de hipótese, para ele dizer o que ele vai definir como aceitar ou não a hipótese nula. Isso depende muito do quanto ele aceita errar ou não, do trade-off que a gente vai discutir na aula que vem, entre falso positivo e falso negativo. Para determinadas situações, talvez você aceitar um erro de 5% é muito grande. Então, você vai para 1%. Para outras, é bom. Então, tudo depende, na verdade, do quanto de chamados erros falso positivos você aceita. O que é um erro falso positivo? Certo? Um erro falso positivo é quando você, do ponto de vista prático, você rejeita a hipótese nula quando, na verdade, ela é verdadeira. Ou do ponto de vista, como a gente entende, você aceita que a tua intervenção ela realmente ela é melhor quando, na verdade, ela não é.
por isso chama falso positivo. Então, dependendo do que você está estudando, às vezes isso pode ser... É muito pior você botar um remédio no mercado novo, dizendo que ele funciona, do que, por exemplo, deixar de pôr... Então, esse trade-off depende do que você está estudando. Outra coisa importante é esse seu intervalo de confiança, e aí se a gente vai... Seu intervalo de confiança não, seu teste de hipótese é de uma cauda ou de duas caudas. E aí isso é uma coisa para a aula que vem. Né? Tem um bicaudal e um unicaudal. Praticamente tudo é bicaudal na vida, mas às vezes ele é unicaudal. Mas o que é melhor depende do que você está estudando. Então, por isso que eu estou dizendo, um intervalo de confiança 99% para um parafuso eu ainda acho pouco. Ele tem que ser 99,99999,9%. Mas para, por exemplo, uma pesquisa de satisfação de cliente, 90% está de excelente tamanho. Mas sempre ele vai ter a correlação com o nível de significância que você coloca para escolher se seu teste é ou não estatisticamente significativo. E isso você, na verdade, sempre o pesquisador, ele vai definir isso é uma regra de decisão, ele vai estipular isso antes de fazer o teste. Não adianta você fazer o que a gente chama de pescar, né? O p-hacking, o hacking de inglês, hackear o P. Vamos testar aqui, achar alguma coisa que é abaixo de 0,05 e pronto, vamos dizer que isso é significativo. Ou você testou, considerou 5% no teu projeto que foi aprovado, que você recebeu fundos para fazer, que foi aprovado na CNPq, enfim, onde for, você colocou que o teu nível de significância é 5% e lá você fez o teste e viu que o bicho é tão significante, você no seu paper colocar que aceitou 1% de nível de significância. Porque você viu que já é assim. Depois que você vê, você voltar para trás, não dá. Digamos, ultrapassa a estatística. Você tem que estipular isso antes. Aí você vai estipular baseado no que você espera encontrar, no que você está estudando, onde está o pior efeito, né? Onde é que está o erro? É condenar um inocente ou liberar um culpado? A gente vai discutir isso na aula que vem. Se a gente estiver falando de ciências jurídicas, condenar um inocente sempre é pior. Mas se a gente estiver falando de ciências de saúde, às vezes se inocentar um culpado pode ser pior. Depende muito do contexto. Caio, tem outra? Essa foi a de Ale, que já falou. Isso, tem a de Romo Newton. Certo. Ele perguntou o seguinte: então, para um maior nível de confiança do que 95 e com a mesma precisão, eu preciso aumentar a população? Pode repetir a pergunta? Posso. Ele perguntou se para um maior nível de confiança do que 95, o nível de confiança for maior que 95%, e com a mesma precisão, para eu ter isso, eu preciso aumentar a população? Perfeito. Se você, por um lado, vai usar um nível de confiança maior, que teoricamente ampliar o seu intervalo de confiança, mas você quer aumentar o nível de confiança sem perder em precisão, você tem que aumentar o seu tamanho da amostra. Perfeitamente. Né? Se você vai estudar uma coisa que, por definição, ela varia muito, né? A variabilidade em torno dela é grande. Você já sabe que a variabilidade em torno dela é grande, porque alguma medida que você já estudou, já tem estudos prévios na literatura mostrando a variabilidade de determinado parâmetro, ela é muito grande, varia muito de pessoas para pessoas. Você tem uma expectativa de ter, por exemplo, um desvio padrão muito grande, e você quer ter precisão, então você aumenta o tamanho da amostra. Né? Percebam que a coisa que você mais consegue, teoricamente, manipular é o tamanho da amostra. Né? Um dos maiores artifícios que você tem em estatística é aumentar o tamanho da amostra. Dependendo do que você vai estudar, você calcula uma amostra esperada, né? Que tem um cálculo amostral, que dependendo do que você quer estudar, existem fórmulas para isso. E sempre você bota uma amostra um pouco maior do que você está esperando. Perfeito? Professor, Eu. tô com uma dúvida aqui, assim. Manda. Veja se meu raciocínio tá certo. Tem uma pesquisa, por exemplo, ela está com 99% de confiança. Conforme eu vou aumentando a amostra, essa porcentagem de confiabilidade vai diminuindo? Não, porque você vai construir um intervalo de 99% de confiança para que a amostra é daquele tamanho.
Não, mas eu tô dizendo assim, esse trabalho ele já tem 99% de Tu confiança. sabe como? Não, Trabalho. eu tô Baseado pegando em quê? um trabalho pronto, assim, e eu Então, quiser tá pronto. Você já seguir, tá... seguir o mesmo metodologia, mas eu quero aumentar a amostra, por exemplo. Mas aí é outro trabalho, você concorda? Não é o mesmo trabalho. Uhum. Tá bem, professor. Não, é outra amostra. Entendi. Me dê um exemplo prático. É isso que eu quero que você me dê um exemplo prático. Por exemplo, assim, eu tava pensando aqui, do tipo, uma amostra de pressão. Aí, essa pressão, tudinho, desse trabalho, do pessoal idoso, por exemplo, de tal idade. Aí deu 99% de confiança. Aí, se eu adicionar mais idosos, a gente trabalha tudinho, vai variar mais, certo? E essa variação pode diminuir a confiabilidade, o intervalo de confiança desse trabalho, ou tá errado Mas esse esse trabalho pensamento? não já está feito? A minha dúvida é essa. Como é que você sabe que ele tem 99% de confiança? Eu quero um exemplo prático. Porque assim, ou o trabalho terminou e você vai fazer outro trabalho, ou o trabalho está em andamento e você não terminou. O meu pensamento seria, o trabalho está feito Então ele e está feito. eu queria adicionar mais de espaço amostral, só isso, assim. Mas se ele já está feito, você vai adicionar espaço amostral? Como é que você vai justificar isso? É outra proposta? Será que não é antiético você estar aumentando espaço amostral só porque você quer? Então, assim, a partir do momento que o trabalho está feito, ele está feito. Né? E lembre-se, é uma confusão que todo mundo tem. O nível de confiança que você vai usar para construir um intervalo, é você quem diz. O computador ele vai construir um intervalo de confiança para qualquer nível que você quiser. Não é que seu trabalho vai ter 99% de confiança depois. Você já está dizendo antes que você vai construir um intervalo de confiança 99%. Tanto faz se você colher 10, 50, 200 ou 1.000 pessoas. A diferença é que, mantendo-se fixo esse parâmetro de 99% que você quer construir, se você aumentar o tamanho da amostra, ele vai ficar mais preciso. Entendi, professor. Mas ele não aparece do nada. É você quem vai botar esses É a parâmetros na gente hora de mesmo que fazer o cálculo. estipula. É você quem estipula. E aí Beleza. você já vai ter estipulado isso no projeto. Uhum. Né? Beleza, professor. Beleza? Obrigado. Nada? Alguma outra pergunta? Não, professor, foram só essas aí. Pelo menos no chat, né? No chat, perfeito. Então, vou botar agora o stop share, share da aula, só para a gente seguir, tá pertinho. Estão vendo aí a apresentação? Sim, tá aparecendo. Pronto. Então, olha só. Quando eu estou calculando para uma média, eu vou mostrar aqui para vocês da média e da população, certo? Mas não se prendam no cálculo, não. Eu quero que vocês se prendam só na lógica. Eu vou mostrar para vocês exemplo real. Então, o intervalo de confiança de uma média, ele vai ter ao centro a minha média amostral e mais ou menos esse erro. Como é que a gente calcula o erro da média? A gente escolhe o score Z, lá da curva normal, que eu vou mostrar para vocês, com o nível de confiança que eu quero, que na verdade é o nível de significância, vezes o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada da amostra. Ah, professor, não vou decorar isso, não é para decorar mesmo, não. Isso é só para vocês entenderem que essa é a fórmula do erro de uma média. Então, percebam que o desvio padrão está aqui. É que, na verdade, não é um 6, tá? Deixa eu ver se eu só faço um sigmazinho bonitinho. Então, se o meu desvio padrão for maior, como ele está aqui, ele é diretamente proporcional ao que eu vou encontrar aqui. Esse Z alfa eu já explico para vocês. Mas percebam que no denominador eu tenho a raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, se minha amostra for grande, a raiz quadrada dela também vai ser maior, só que isso é inversamente proporcional e de forma quadrática. Certo?
Agora vamos imaginar que eu estou numa curva normal. Eu quero que vocês façam isso. Eu acho que, na verdade, isso vai vir no próximo slide. Então, vai ficar mais bonitinho. Deixa eu só ver se ele vai vir no próximo slide mesmo. Pronto, tá aqui. Se eu estou no intervalo de confiança para uma média, tá? Vamos imaginar, né, que eu vou ter a média no centro e eu quero cobrir 95% do que pode estar aqui. Esse número que está aqui é o que eu chamo de Z alfa, só que toda vez que eu estou construindo um intervalo de confiança, lembre-se, eu estou cortando a curva em 2 pontos, eu corto 95% da curva, 2,5% fica para cima, 2,5% fica para baixo. Então, eu vou chamar de Z alfa sobre 2. Perfeito? O que isso quer dizer? Só para vocês entenderem, para vocês não precisam ficar angustiados com isso. Qual é esse score Z aqui? Ele vale quanto? Lembre-se que um score Z são desvios padrões da média. Perfeito? Então, esse score Z ele vai ter um valor X, que para 95% de confiança geralmente é 1,96. Se eu multiplicar 1,96 aqui, vai dar um valor. Se eu quiser 99% de confiança, eu vou botar agora em azul, eu vou ter que cortar a curva normal em 99% dela, deixando 0,5% aqui e 0,5% aqui. O score Z que eu vou atrás está aqui. Eu não sei exatamente quanto é, mas é maior do que quando eu corto com 95%. Então, esse valor aqui, quando eu multiplicar aqui, ele vai ser maior do que esse valor de 95%. Perfeito? Se eu quiser 90%, eu vou fazer em amarelo. Eu vou cortar mais ou menos aqui a curva. Eu vou deixar 5% para cá, 5% para cá. Esse score Z, eu não sei quanto é de cabeça, mas ele é menor em relação à média do que o de 95%. Então, se ele é menor, quando eu multiplicar aqui, esse valor fica menor, o intervalo fica mais estreito. É por isso que o nível de confiança ele afeta a largura ou, né, a amplitude do intervalo. Acho que o termo correto é amplitude. Por quê? Porque se você quer muita confiança, você vai cortar, e eu estou falando para a média, mas isso vale para tudo na prática, você vai cortar a curva normal muito mais distante da média do que se você quer menos confiança no seu intervalo. Se eu cortar a curva normal muito mais distante da média, o meu score, o número de desvios padrões que eu vou estar da média, é maior. Logo, ele vai aumentar essa amplitude do meu erro. Esse meu erro vai ficar maior. Simplesmente porque esse score vai ser maior. Só que qual é o X da questão? Então, não prestem bem atenção para vocês nunca mais esquecerem isso. Então, aqui, ó, um exemplo. A sobrevida de um paciente que sofreu um IAM e foi submetido a implante de stent é tal que o desvio padrão populacional é de 20 meses. Foram amostrados 100 pacientes, obtendo-se uma média de 60 meses. Construa um intervalo de confiança para a verdadeira sobrevida média com nível de 95% de confiança. Então, vamos lá. Qual foi a média? 60 meses. Vocês vão entender já já. Uma coisa que eu acho fundamental e importante. 60 meses. Aí eu vou botar mais ou menos esse erro. O erro de uma média é o Z alfa sobre 2, que quando é 95%, eu já sei que esse valor é 1,96. É decorado,
precisa nem. Vezes, quanto foi o desvio padrão? 20 meses. Isso tudo dividido pela raiz quadrada da amostra, que foi 100 pacientes. 1,96 vezes 20 dividido por 10. 1,96 vezes 2 vai dar 3,92. Isso em meses. Aí eu vou aqui, pego 60 mais 3,92 vai dar 63,92 meses, o valor máximo. E tiro 3,92. Se eu tirar 3, daria 57. Se eu tirar 92, vai dar 56,08 meses. Então, eu posso estipular que com 95% de confiança, baseado nesses parâmetros que eu tenho, né, a sobrevida média dessa galera na população vai dar de 56,8 meses a 63,92 meses. Perfeito? E isto significa dizer que se eu repetir esse experimento 100 vezes, em 95 deles, a média da população vai cair nesse intervalo aqui. Eu vou acertar o intervalo. Eu não sei exatamente qual é a média real da população, mas eu sei dizer com 95% de certeza, de confiança, que ela está entre esses números aqui. Se eu quiser botar 99%, esse valor não é mais 1,96 aqui. Porque para 99%, esse valor vai ser 2, alguma coisinha. Eu não sei aqui de cabeça, mas eu acho que é 2,52. Se eu multiplicar aqui 2,52 vezes 2, só para a gente chegar nesse... já vai ficar 5,04. Já vai para 65 meses, 0,04. 54 meses, você vê que eu ampliei para ter mais confiança. E eu ampliei por quê? Porque eu vou lá e corto a curva normal em um ponto mais distante da média. Sempre é assim que eu vou calcular? Não. Cada parâmetro tem sua forma de calcular, mas os princípios se aplicam. Mas aí tem uma coisa muito interessante. Só para a gente aprender. Que daqui a pouco eu abro aqui um software só para vocês verem. Uma coisa muito interessante. Então tá aqui, ó. Cortando, etc. É que eu tenho um problema de... Eu, não Fábio, né? Nós, quando estamos fazendo um trabalho e a gente quer estipular um parâmetro para a população, aí eu vou falar especificamente para a média, tá? A gente tem um problema, que é a incerteza. Né? Na verdade, a estatística é a ciência das incertezas. Né? Eu posso convencer você com 99% de certeza de que você nasceu na França. Eu não vou dar 100% de certeza sem saber a verdade. Eu posso lhe convencer do que eu quiser com a estatística, mas nunca vou estar 100% certo quando eu uso estatística. E uma coisa importante é, eu estou querendo estipular a média da população baseado na minha média amostral. Já é uma incerteza. Só que nesse cálculo, que é o Z não sei o quê, desvio padrão, raiz quadrada de N, eu tenho uma segunda incerteza, que em geral eu não sei o desvio padrão da população. Eu vou substituir na vida prática o desvio padrão da minha população pelo meu desvio padrão amostral, que geralmente é o sigmazinho. Eu estou botando uma segunda incerteza para calcular uma coisa que eu não tenho certeza. Perfeito? E isso criou um problema muito grande, estatístico,
que só um matemático, aí eu estou falando para a média, chamado William Gosset, estatístico, matemático, que ele usava um pseudônimo de student, ele descobriu, né? Eu vou chamar de criou, porque eu não sei como uma pessoa descobre essas coisas, sinceramente. A gente está em pleno 2020 e eu tenho a impressão que essas descobertas mirabolantes, elas não existem mais, né? As pessoas descobrem coisas, mas com grau se utilizando de muita tecnologia para isso. Então, sei lá se ele criou, se ele descobriu, sei lá que raio de iluminação veio à cabeça dele, mas ele criou uma série de distribuições conhecidas como distribuições de T, que lidam com essa incerteza do desvio padrão. Então, quando a gente está calculando um intervalo de confiança de uma média amostral para a média da população, e a gente utiliza o desvio padrão da amostra, ou seja, não utiliza o real desvio padrão da população, porque eu não sei. Na verdade, esse score Z, ele não é mais um score Z, é um scorezinho T, que eu vou pegar dessa família de distribuições, que são distribuições T, que para cada grau de liberdade vai ter uma curva diferente. Ou seja, e por que grau de liberdade? Porque eu trabalho com duas incertezas para calcular um parâmetro. Essa primeira incerteza, que é a média real, mas eu vou usar ela para usar. Eu tenho que ter um grau de liberdade, uma coisa que eu estou usando, sem ter certeza, para utilizá-la, que é o desvio do padrão da amostra. E aí, obviamente, quando você bota isso no computador, aquilo que eu estou chamando de Z alfa, ele vai na família de distribuições T, tá? São curvas que lembram a curva normal, mas ela não é normal. Vocês percebam que ela, muitas vezes, ela toca aqui no eixo, para o número de graus de liberdade que você está estudando. E esse grau de liberdade é fácil você saber, porque, na verdade, é o número total da amostra menos 1. Então, N menos 1. Então, por exemplo, se eu estiver calculando o intervalo de uma média de um trabalho que eu fiz com 50 pessoas, isso vai ser igual a mais ou menos o T alfa sobre 2. Vamos supor que é um intervalo de nível de confiança de 95%, vezes o desvio padrão da amostra sobre a raiz quadrada de N. Esse T alfa eu vou tirar da onde? Eu vou tirar da tabela, né, de uma distribuição T com 49 graus de liberdade, que é N menos 1. E por que eu perco um grau de liberdade do tamanho da amostra? Porque eu tive que usar a média amostral para poder calcular. Aí você pergunta, professor, isso é muito louco. O computador faz isso para você. Mas isso é importante porque quando a gente vai testar médias e fazer teste de hipótese, a gente usa teste T. A gente não usa teste Z. E por que a gente usa teste T? Porque eu lido com dois parâmetros que eu não tenho certeza. A média da amostra eu estou substituindo e assumindo que é a média da população, mas ao mesmo tempo eu não sei o desvio padrão real da população. É um parâmetro muito negligenciado. Eu uso o desvio padrão da amostra. Entretanto, quando você pega uma amostra com mais de 100 indivíduos, ou seja, um N maior que 100, a distribuição de T-student com 99 graus de liberdade ou mais, ela é semelhante já à distribuição normal. Então, quando a minha amostra está acima de 100, vale aquele número mágico de 1,96. 100 ou mais, maior ou igual. Percebam que no exemplo que nós fizemos, eu nem fui atrás, eu botei 1,96, que eu já posso assumir
que uma amostra com 100 indivíduos ou mais vai ter uma distribuição T, que é praticamente igual à distribuição normal. Mas se eu tivesse uma amostra com 40 indivíduos, para eu poder achar esse número, eu teria que ir lá numa tabelinha e queria me dizer exatamente qual é esse valor com a distribuição T com 39 graus de liberdade. Preciso fazer isso na mão? Não. O software estatístico faz para mim. Mas só para vocês entenderem qual é a importância da distribuição de T-Student. Fabinho, Desculpa te interromper. Por isso que eles falam que testes não, paramétricos são melhores para amostras maiores e não paramétricos para menores? Não necessariamente. Se você tiver uma amostra menor que tem uma distribuição normal no seu histograma, um teste paramétrico elevado. Mas a probabilidade de você encontrar uma distribuição normal numa amostra menor, ela é muito pequena. Perfeito? Se você tem 30 pessoas num trabalho, por exemplo, 30 pessoas, a chance de uma variável, vou inventar aqui, hemoglobina, dessas 30 pessoas seguir uma distribuição normal, ela é pequena, muito provavelmente vai ser alguma coisa assimétrica, assim e tal. Então, você não vai conseguir usar teste paramétrico. O que vai te dizer se você usa teste paramétrico ou não, é se a tua variável numérica tem uma distribuição normal quando você faz o histograma dela. Obviamente, quanto menor for a tua amostra, menor a possibilidade de você conseguir achar uma distribuição normal. E aí, se a tua distribuição não for normal, você vai usar o teste não paramétrico. Mas se ela for normal, bonitinha, o teste paramétrico é válido, certo? Mas vai depender de como você encontrou no teu trabalho. Que é a amostra. Determinada amostra, se você repetir 30... Aquela história, você pegar uma amostra de 30 pessoas várias vezes, 30 pessoas diferentes, mas do mesmo tamanho, algumas vão mostrar uma distribuição normal, outras não. Então, depende do que você achou. É por isso que todo trabalho coloca das duas uma. Nós vamos usar média ou mediana a depender da distribuição amostral. Pronto. Está dizendo para você que dependendo como a distribuição da amostra for, ele vai usar média ou mediana. Ou às vezes ele desencana e diz, nós vamos usar mediana, porque a mediana é sempre o meio de tudo. Aqui já é uma coisa, Alessandra, para quando você vai fazer inferência, né? E é importante. Então, eu vou descompartilhar aqui rapidinho. Estamos terminando. Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês. Uma coisa importante. Deixa eu ver. Só como eu mostro para vocês, tá? Sem sair aqui, que eu tô com medo só de sair. Eu não posso minimizar o zoom quando eu estou... Eu fiz caquinha, mas eu acho que eu vou conseguir resolver. Só um minutinho, tá? Só um minutinho que eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Pronto. Cadê? Caio, tu estás aí? Oi, tô. Pronto, tá todo mundo vendo minha tela? Aqui para mim tá aparecendo. Sim, professor. Pronto. Então faz uma conta, é o seguinte. Só essa continha. Uma população de alguma coisa que eu estou estudando, que a média deu 50. Perfeito. Joia? Tá ouvindo? Tô ouvindo. O desvio padrão deu 15. E eu fiz esse trabalho nesse primeiro momento com 50 pessoas. Só para facilitar. Alex, deixa eu botar uma coisa que a raiz quadrada seja fácil. 49, que vai dar uma raiz quadrada 7. 49 pessoas. Calcula rapidinho para mim como seria o intervalo de confiança de 95%.
usando o score Z, que é um score de 1 ponto. Esse score Z para 95% vai ser 1,96. Só para a gente ver a diferença. Deixa eu calcular aqui, professor? Na verdade, você vai fazer essa continha aqui rapidinho. Ó. Você vai pegar 1,96 vezes 15 dividido... Vamos botar o desvio padrão de 14 para ficar bonitinho? Que você vai... Pronto. Vezes 14. Eu quero que todo mundo preste atenção aqui para não errar mais. Dividido por... Pela raiz quadrada de n, que 7. no caso dá 7. Pronto. Isso. Vai dar quanto isso aqui? Vai dar vezes 2 de novo, né? Deu 3,92. Pronto. Quanto ficaria o intervalo de confiança? Aí soma, tira 3,92 dos dois lados, aí só pra gente fazer. 50. Tirando 3,92, fica 46,08. Certo. E acrescentando, fica 53,92. Pronto. Aí eu quero que você faça a mesma conta, só que bota o tamanho da amostra de 100. A raiz quadrada vai dar 10. Então, aqui é o intervalo de confiança de 95% para uma amostra de 49 indivíduos. É. O valor era 1,93. Não, 1,96 vezes 14. Aí você só vai dividir por 10, porque a amostra vai ficar com 100. Dá 2,7. Pronto, aí você só faz para mim como vai ficar. 50 menos 2,7. 47,3. Certo. E 52,7. Perfeito. Tá todo mundo acompanhando? Imagino que sim, senão vai ter a gravação. Percebam de cara, antes de tudo, que estreitou, né? 47 está aqui, 52 está cá, estreitou porque eu aumentei o tamanho da amostra. Mas veja a diferença se eu usar, como eu usei a média e um desvio padrão de uma amostra, na verdade o correto é usar o score T. Aí eu vou pegar esses parâmetros e colocar aqui. A média amostral foi de 50. Para o primeiro exemplo, o tamanho da amostra foi de 49 e o desvio padrão foi de 14. E eu estou colocando 95% de confiança. Calculei e veio. Cadê você? Todos os parâmetros aqui, ó. 45,98 a 54,02. Perceba que, por eu estar mais incerto, porque eu tive que usar, a amostra é pequena, eu tive que usar o desvio padrão da amostra, ele trouxe um intervalo de confiança mais amplo. Tá vendo? Quando eu usei o score T, ele botou 45 até 54. Isso para essa amostra de 49 indivíduos. Agora eu vou fazer a mesma continha usando 100 no tamanho da amostra. Perceba que ficou praticamente igual, ó. Quando eu usei 100 indivíduos. 47,22, aqui ficou 47,3, 52,78. Obviamente aqui deve estar mais preciso, porque a gente, como é que se diz? Calcula a mão. Então, quando o meu número amostral é de 100 para cima, a distribuição de T-Student para 99 graus de liberdade ou mais, ela é praticamente uma distribuição normal. Então, eu posso ir direto naquela conta para 95% de confiança, multiplicar por 1,96. Mas abaixo de 100, eu não posso fazer isso direto.
eu tenho que realmente calcular quanto é o score T, porque muda a incerteza. E perceba que também se eu aumentar muito, não vai mudar, não vai fazer tanta diferença. Se está aqui 500, calcular. Ele aumentou um pouquinho, 48,77, 51,23. Você vê que não está tão diferente disso aqui. Eu praticamente multipliquei por 5 o tamanho da amostra, mas não ficou tão diferente. Então, o que é que eu quero que vocês guardem? Né, que eu vou encerrar hoje por aqui. Na próxima aula, a gente só vê um pouquinho de intervalo de confiança de proporção e entra nos testes de hipótese, mas os princípios são mesmos. É que, quando eu lido com incertezas, eu tenho que corrigir para essas incertezas. Então, a forma de eu corrigir a incerteza da média populacional ou de um parâmetro populacional é criar um intervalo de confiança. Perfeito? Entretanto, falando de média, eu estou falando de média porque, de longe, é a coisa que vocês mais vão ver sobre intervalo de confiança. Falando de média, quando o tamanho da amostra é pequena, eu não posso tirar aquele ponto de corte de 95, 99, 91 direto da curva normal, porque eu estou lidando com a segunda incerteza, que é o desvio padrão. Toda a curva normal ela é definida por uma média e um desvio padrão. Então, se eu estou tentando fazer inferência da população, considerando que ela tem uma distribuição normal, eu já estou usando a média da amostra. Se eu não tenho um desvio padrão da população, eu também vou usar o desvio padrão dessa amostra. Então, para lidar com essas duas incertezas, quando a amostra é pequena, é que a gente utiliza as distribuições de T-student. Dito isso, quando você tem um tamanho amostral de 100 para cima, a distribuição T ela é praticamente igual à distribuição normal. Então, você já pode multiplicar direto para aquele 1,96. Se você estiver usando 95% de confiança, eu tenho quase certeza que é 2,52. Eu vou até botar aqui, que ele botou, ó, percebam, ó, que ele botou aqui, ó, T 1,96. Exatamente o mesmo score Z para 95% de confiança. Para 99%, deixa eu só colocar aqui, que a gente já guarda o valor. São esses valores mágicos. $2,59. Eu botei 2,52 na minha cabeça, mas é que o score T, o score Z, geralmente é 2,59. Então, são esses valores que vocês têm que guardar. Se sua amostra tiver mais de 100, 1,96 você multiplica o desvio padrão sobre a raiz quadrada da amostra, você vai ter 95% de confiança. 2,59 você vai ter 99% de confiança. Agora, se tiver menos de 100 indivíduos na sua amostra, esse score T pode mudar, e aí você tem que, o computador vai dizer isso tudo para você. Para proporção é um pouco diferente, a gente vê na aula que vem. E, antes de eu encerrar, alguma dúvida? Por enquanto, nada. Pronto, gente. Então, na próxima, hoje, essa semana eu vou mandar exercíciozinho. Na próxima aula, a gente vai fazer a primeira meia hora, 40 minutos, trabalhando com intervalo de confiança. Aí a gente começa o teste de hipótese que vai até o fim do curso. Princípios, conceitos, o que é um p-valor, como interpretar, o que é um erro tipo alfa, tipo beta, o poder de um estudo, como fazer esse trade-off, e depois a gente entra nos testes de hipóteses específicos, quais são os mais comuns que a gente, como escolher, e assim sucessivamente. Dito isso, eu desejo que vocês todos tenham uma boa noite, uma boa semana. A gravação da aula vai amanhã, como sempre. A Vinícius, Caio, Rodrigo, Gabriel, que dão suporte, muito obrigado por tudo. E qualquer coisa, vocês entrem em contato e vamos para frente. Cadê, meu Deus? Briguei aqui com o Neto. Sim, tem que dar o stop share. Travou aqui, mas vocês... Obrigado, gente. Boa noite. E se vocês tiverem dúvidas específicas, pessoal, não hesitem, podem mandar para o meu e-mail que eu respondo no meu tempo, tá certo?
Nem sempre é rápido, mas às vezes alguém tem uma dúvida específica, tá com um projeto específico, uma coisa mais específica, eu vou lá e respondo. Deixa eu só dar o stop recording aqui, ó. Cadê? Stop share. Stop recording. Ô, negócio chato. Toda vez que eu me pauso, stop recording. Pronto.